Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde ao Edmilson, que também está aí, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Tenente-Coronel Ivan Blas, porta-voz da Polícia Militar. Ele estava me falando agora sobre os resultados da operação integrada para poder aí dar uma resposta aos furtos de cabos e a todas essas questões que nós mostramos agora no jornal e viemos mostrando ao longo das últimas semanas, dos últimos meses também. Tenente-Coronel, boa tarde, obrigado pela entrevista. Hoje, quantas pessoas já foram presas? Bem, nós já tivemos hoje, na manhã, um saldo de 6 pessoas presas nas ações realizadas no entorno dos estabelecimentos que lidam com a receptação desse material furtado, não só da Supervia, mas também de outras concessionárias. Essa é uma ação muito importante, porque esses pontos foram apontados tanto pela Secretaria de Transporte quanto pela Polícia Civil como sendo pontos sensíveis nessa ação complexa do crime. O senhor mencionou pontos sensíveis. Eu entrevistei agora há pouco o secretário. A Supervia afirma que não tem mais o controle de 9 estações em 3 ramais. Estações na Zona Oeste, estações ao longo aí dos outros municípios, né, que são atendidos pela Supervia. São muitas estações. Qual é a resposta que a Polícia Militar vai ter para isso? Nós estamos tendo hoje uma janela de oportunidade para mudar esse cenário. A composição dessa força-tarefa, ela precisa realmente ter outros parceiros envolvidos nessa questão. Quando nós falamos sobre o crescimento desordenado das favelas no Rio de Janeiro, que acabam abraçando, assim, bens públicos, como praças e também estações de ônibus ou trens, nós precisamos envolver prefeitura, órgãos da área de saúde. Temos aí uma questão dos dependentes químicos que ficam às margens da linha férrea. Então, esses componentes se fazem necessários e nós temos hoje uma janela de oportunidade para resolvermos esse problema. Mas nós já vimos isso acontecer aqui no Rio, nos BRTs, na Zona Oeste, e essas estações não foram retomadas. Também vamos ver isso nos trens? Não podemos cruzar os braços. A Polícia Militar está colocando mais de 200 homens e mulheres atuando diariamente nessa questão para que possamos realmente coibir essa modalidade criminosa que tem se expandido, não só no ramal Japeri, mas também em outras localidades. Tá certo. Tenente-Coronel, obrigado pela entrevista. Mariana, Edmilson. Obrigada, Érica. Abriu uma janela de oportunidade, como ele disse, então o trabalho tem que ser conjunto, né? A gente vai cobrar para saber quando o Estado vai recuperar essas estações. Bom, a AGETRANSP, a agência reguladora do Estado, que deveria fiscalizar as concessionárias de transportes há muito tempo, é considerada uma caixa preta do governo. Das multas aplicadas, quantas são pagas? Para onde vai esse dinheiro? Quando elas são pagas? A gente pergunta isso sempre, mas a agência não responde, não. Dos 5 conselheiros da agência, nenhum tem experiência com transporte público. E um deles é investigado por corrupção. Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio. O nome extenso mostra o tamanho da responsabilidade da AGETRANSP. A missão? Regular e fiscalizar as atividades das concessionárias para que os serviços tragam benefícios para a população. Essa semana, tudo que os passageiros dos trens da Supervia não viram foram benefícios. O RJ1 pediu um levantamento para a AGETRANSP sobre o desempenho da própria agência. De janeiro de 2020 até julho desse ano, o órgão fiscalizador do Estado disse que abriu 218 processos para apurar casos relacionados à prestação de serviço da Supervia. Mas nesse mesmo período, a agência disse que aplicou apenas 18 multas por falhas da concessionária de trens. Nós perguntamos, mas a AGETRANSP não respondeu. Quantas dessas multas foram pagas? E o que é feito com o dinheiro arrecadado com elas? Quem julga os processos da agência é um conselho diretor. A AGETRANSP tem um conselho diretor formado por 5 pessoas escolhidas pelo governador. O mandato é de 4 anos e pode ser renovado por mais 4. Os 5 atuais conselheiros estão no cargo desde 2018 e foram nomeados pelo ex-governador Luiz Fernando Pezão. Um deles é o delegado aposentado Fernando Moraes, preso no fim do ano passado na operação contra o QG da propina, que investigou um esquema de corrupção na Prefeitura do Rio durante o governo de Marcelo Crivella. O ex-delegado foi liberado depois da operação
e continua na AGETRANSP ganhando por mês um salário de R$18 mil, apesar de não ter experiência com transportes. Por causa disso, inclusive, a Justiça do Rio, em 2019, chegou a determinar que o governo suspendesse a nomeação dele, mas a decisão nunca foi cumprida. O conselheiro e presidente da agência, Murilo Leal, também não tem experiência com transportes. Formado em Direito, ele ocupou cargos no Tribunal de Contas do Estado e chegou a ser chefe de gabinete no governo Pezão. Em agosto de 2018, a Justiça negou em segunda instância o pedido do MP para que Murilo Leal deixasse o cargo de conselheiro. Por mês, ele recebe R$18 mil. A conselheira Aline de Almeida é professora de pós-graduação em cursos de Direito. Ela está na Procuradoria-Geral do Estado desde 1998. Pelos dados da Transparência, a conselheira Aline Almeida recebe como procuradora R$40 mil por mês. O vínculo como conselheira é de requisição interna e o outro é efetivo. Ela escolhe um dos salários, no caso, o maior. Carlos Correia é o quarto conselheiro formado em Direito e sem experiência na área de transportes. Ele foi deputado estadual por 4 mandatos. Em 2008, foi eleito vice-prefeito de São João de Meriti. Antes da nomeação, em 2018, Carlos Correia já tinha ocupado o conselho diretor da AGETRANSP de 2014 a 2017. O salário, R$18 mil. O arquiteto e urbanista Vicente de Paula Loureiro já foi secretário nas prefeituras do Rio, Nova Iguaçu, Petrópolis, Paracambi, São João de Meriti, Barra Mansa e Volta Redonda. E também ganha por mês R$18 mil. Nenhum dos 5 possui no currículo experiência na área de transportes. Para esse especialista em engenharia de transportes, é importante que um conselho tenha pessoas técnicas. O desejável é sempre que agências reguladoras sejam independentes, não tenham indicações políticas. É normal a indicação do governador para os conselheiros da agência, assim como nas agências nacionais, reguladoras federais e tal, e aprovação aqui no Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa. Então, o desejável é que os conselheiros sejam técnicos, que entendam desse assunto. Mas, infelizmente, há uma mistura, às vezes, política. A AGETRANSP disse agora há pouco que a Supervia não pagou nenhuma multa porque recorreu na Justiça e afirmou que se as multas forem pagas após os processos transitarem em julgado, o dinheiro vai para o governo do Estado. E que se as multas forem pagas sem processo na Justiça, o dinheiro vai para o fundo da agência. A AGETRANSP afirmou que de janeiro a julho fez quase 6 mil fiscalizações nas estações de trem da Supervia e em relação ao conselheiro Fernando Moraes, a agência afirmou que nas 2 ações que correm na Justiça, ele obteve o direito de manter o cargo na AGETRANSP. Edmilson, mais uma vez, muitas perguntas sem respostas, né? A gente não perguntou só sobre a Supervia em relação a todas as multas aplicadas nessas concessionárias, né? Mariana, ao longo da história, a agência é tão política, com tantas indicações, Mariana, que eu não espero realmente grandes atitudes, grandes mudanças. Realmente, de fato, eu não espero nada. Assim, olha, revolução, a agência fez isso. Não espero mesmo, gente. Agora, hoje...